Bom dia a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a contribuição do Laboratório EMS, agora no auxílio à divulgação do evento. E a nossa reunião clínica hoje, teremos o grande prazer de termos o nosso convidado, do professor Cristiano Noto, que ele tem toda a sua formação na Escola Paulista de Medicina e ele tem se destacado principalmente nessa linha de pesquisa do tratamento, prognóstico dos casos de primeiro surto psicótico e tem feito esse trabalho no CAISM, né, um trabalho com vários artigos internacionais e de grande interesse no nosso ponto de vista para todos os residentes e todos os profissionais que trabalham em saúde mental, de terem uma boa ideia do que deve ser feito do ponto de vista médico e também psicossocial na questão do primeiro episódio psicótico. Então, Cris, muito obrigado por ter atendido esse convite e a palavra está com você. Obrigado, Cris. Valeu, Jair. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Né? Eu acho que falar sobre o primeiro episódio é uma coisa interessante aqui no departamento, porque eu acho que a gente é uma das áreas que a gente tem um destaque aí em plano nacional, né? Uma coisa muito pioneira. A professora Ana Chaves começou a falar de primeiro episódio há 20 anos, né? Muito antes de qualquer outro grupo falar sobre isso aqui no Brasil. Então, acho que a gente está muito bem representado. Hoje a gente tem esses dois serviços, tem o PEP com a Ana, tem o GAP, que foi um serviço que começamos uma parceria na Santa Casa, então a gente está no CAISM há 10 anos, e aí quando o departamento veio, a gente acabou mantendo, e a gente tem algumas diferenças entre os dois serviços, optamos por manter. Mas eu acho que é uma coisa que tem cada vez mais se falado, né? Quando a gente vai em congresso de esquizofrenia, todo mundo fala de primeiro episódio, de intervenção precoce. Então, eu acho que é bom a gente tentar entender um pouco a razão disso e quais são as mudanças que isso pode trazer no tratamento da esquizofrenia. Né? Eu vou começar aqui mostrando um dado que eu acho que ilustra muito bem isso que eu estou falando para vocês. Né? Então, essa é uma pesquisa aí no PubMed com o termo First Episode Psychosis, e aí a gente vê esse salto que vem acontecendo aí na literatura mundial. Né? Então, no ano 2000, tiveram 70 artigos publicados com esse termo, né? E aí a gente vê isso multiplicar por 10 em 20 anos. Né? E se a gente for até um pouco mais para trás, em 90, eu acho que não tinha nem 10 artigos publicados com o termo de First Episode. Né? Então, é uma coisa que não tem muito jeito. O novo paradigma aí do tratamento da psicose é tratar precocemente, né? Eu acho até que a gente demorou um pouco para fazer isso, né? Acho que toda a medicina trabalha com a ideia de prevenção, de tratamento em fases iniciais, e agora que a gente parece ter se dado conta de que a gente não é diferente, a gente também precisa cuidar o mais rápido possível. E de onde veio essa ideia, né, de que o primeiro episódio era especialmente importante no curso da doença? Né? Então, acho que a maioria de vocês já deve ter visto essa imagem aí do Lieberman, né, que mostra a funcionalidade dos pacientes com esquizofrenia. Né? E aí a gente percebe que após o primeiro episódio, quando começam as crises, existe esse período de deterioração muito rápido. Né? E aí depois o paciente fica num estágio mais crônico, mais residual, e aí é muito mais difícil fazer qualquer tipo de intervenção. Né? Apesar da gente saber desse caráter aí progressivo da esquizofrenia, né? Não é à toa lá que o Kraepelin batizou de demência precoce, né? A ideia de que esse começo da doença era um determinante, ela é muito mais recente. Né? Então, foi no final da década de 90
que surgiu uma teoria, a hipótese do período crítico, né? Que seria de que esses primeiros anos após o primeiro episódio, os primeiros 2 a 5 anos, eles seriam o momento em que grande parte desses desfechos mais trágicos acontecem. Então, as crises são mais frequentes, são mais intensas, né? E quando acontece esse caso de suicídio, de agressão, de violência, né? E aí, depois desse primeiro período, os pacientes eles se estabilizam, mas se estabilizam num nível que normalmente a gente já tem muito menos possibilidade de fazer algum tipo de intervenção, né? Então, a partir dessa ideia, né, dessa hipótese do período crítico e dessa percepção de que esse é o momento mais delicado, a gente começa a entender de uma janela de oportunidade para fazer novas intervenções. Então, aí no mundo inteiro começam os estudos em primeiro episódio, os estudos em pródromo, né? Então, essa a ideia de que a doença já está acontecendo e que a gente vai... o primeiro episódio não é o começo da doença, mas sim é um momento em que os sintomas ficam mais emergentes, mas que a gente não pode deixar isso evoluir, né? Posso te Nessa fazer uma linha... pergunta, Cris? Claro, Miguel. Que cabe aqui, eu acho. Esse termo, primeiro episódio psicótico, ele é específico para a esquizofrenia ou ele é para todas as psicoses? Porque a gente sempre vê muito falando em relação à esquizofrenia, né? Então, eu queria entender, porque isso vai ter a ver com o resto de tudo que você vai falar, o quanto específico é para a esquizofrenia, o quanto é usado para outras psicoses. Essa é uma boa pergunta. Existe até... primeiro episódio psicótico é um termo muito vago mesmo, né? Então, existe até algumas revisões que tentam uniformizar isso, né? Normalmente, a gente fala de todas as psicoses, né? Então, por exemplo, no GAP, a gente tem pacientes bipolares, pacientes com depressão psicótica, com induzido por droga, né? E aí, quando as pessoas querem para uma coisa mais específica, normalmente elas usam o termo primeiro episódio de esquizofrenia, né? Mas isso também é um problema, né? Porque fica a dúvida, mas o primeiro episódio é a primeira vez que aparecem os sintomas, é a primeira vez que chega num serviço, é a primeira vez que chega no serviço e faz um tratamento, né? Então, hoje, o termo que mais tem sido utilizado, seria mais correto, aí, entre aspas, seria fases iniciais, né? Porque seria um termo que abre menos margem para essa... ele é mais abrangente, vamos dizer assim, né? Mas aqui o que eu vou falar, basicamente, é relacionado à esquizofrenia, né? Então, a gente está falando um pouco da evolução da esquizofrenia. Com essa linha, né? Então, com esses estudos, começam a surgir, por exemplo, modelos de estadiamento, né? Que eu acho que é um jeito bem interessante da gente entender essa progressão da esquizofrenia, né? Então, um modelo que eu gosto bastante é do McGorry, lá da Austrália. Eu vou falar um pouquinho mais dele mais para frente, né? E é um modelo muito baseado com um modelo que a gente usa em outras áreas da medicina, como oncologia, cardiologia, né? E aí eu acho bem interessante porque a gente consegue ter um pouco essa dimensão de uma doença do neurodesenvolvimento que vai começar, muitas vezes, essas alterações no período intraútero, e vai ter toda uma trajetória alterada para aí sim chegar no surgimento dos sintomas psicóticos lá no final da adolescência, né? E aí o que eles propõem é que o primeiro episódio psicótico já seria um estágio 2 da esquizofrenia, né? Isso, para a gente fazer uma comparação com a oncologia, já é aquele tumor que já deixou de ser muito circunscrito e já está pegando as regiões mais adjacentes, né? Aquele paciente que tem um primeiro episódio e não tem uma recuperação completa, ou que tem outras crises, isso já seria um estágio 3, que é, comparando com a oncologia, aquele tumor que já está no órgão vizinho, né? E aí aquele paciente crônico que tem um déficit cognitivo, que é o paciente, muitas vezes, que a gente imagina quando fala em esquizofrenia. Isso já seriam aqueles pacientes equivalentes a uma metástase, né? Por que eu acho interessante a gente pensar, né? Porque
que a gente aprende, o que a gente vê de pacientes com esquizofrenia, normalmente são esses pacientes mais crônicos, né? Então, é como se a gente estivesse ensinando aí para os residentes que todo mundo com esquizofrenia seriam aqueles pacientes metastáticos, né? E aí eu trago um dado da oncologia também para a gente poder entender qual que é a dimensão disso, né? Então, esses são dados de câncer de bexiga, né? E aí a gente vê que quando o tumor ele está ali localizado, né? Então a gente tem uma sobrevida em 5 anos de quase 100%, 95%. Né? Enquanto esses casos metastáticos, né, a sobrevida é em torno de 5%. Né? Então, acho que grande parte desse peso que a gente tem, dessa ideia que a gente tem da esquizofrenia como uma doença que não tem solução, de que os pacientes invariavelmente vão ter um mau prognóstico, não vão trabalhar, não vão conseguir ter uma família, é porque a gente está vendo muitas vezes esses pacientes que já estão no estágio muito avançado e aí realmente fica muito mais difícil a gente conseguir fazer algum tipo de intervenção. Bom, então, dito isso, né, a gente vai para o próximo ponto, né? Então, quando que a gente tem que começar a intervir, né? E aí a resposta é o mais rápido possível, né? Então, eu acho que a gente tem falado muito aqui nos estudos de psicose, né? Então, importando um pouco aquela ideia da neurologia, né? De que tempo é cérebro, né? Eles usam isso muito para AVC, né? Que é aquela coisa de quanto os minutos que você demora para fazer a intervenção, isso vai ser determinante na progressão do estrago ali do AVC, né? E a gente começa a entender que isso também se aplica aqui na psicose, né? Quanto mais tempo o paciente fica sintomático, menor vai ser a chance de sucesso no tratamento. E aí, nessa linha de tentar compreender esse período, surge um outro conceito aí nessas últimas décadas, que é o conceito de DUP, né, que é do inglês Duration of Untreated Psychosis, né, que é o tempo de psicose não tratada, que vai marcar esse intervalo entre o surgimento dos primeiros sintomas psicóticos, né, até o início de um tratamento eficaz. É o tempo que o paciente vai ficar exposto à psicose, né? E aí é interessante que a gente começa a perceber a DUP como um fator determinante na evolução da doença, né? E usualmente relacionados a piores desfechos. Então, esse aqui são dados aqui do nosso ambulatório, né? E aí o que a gente percebe? Que um paciente, quando ele chega lá aqui no pronto-socorro, numa primeira apresentação, dificilmente a gente consegue ver uma diferença de sintomas entre o paciente que ficou mais tempo ou menos tempo psicótico, né? Mas quando a gente acompanha esses pacientes por 10 semanas, a gente percebe que os pacientes que ficaram mais tempo expostos, eles já vão ter uma resposta pior, tanto em sintomas positivos como sintomas negativos. Então, nesse intervalo curto, a gente já percebe uma mudança muito grande nesses dois grupos, né? E aí, isso não é um achado inédito nosso, né? Já existem até meta-análises que mostram que a DUP mais longa ela vai estar relacionada a praticamente todos os desfechos negativos. Então, maior refratariedade, maior risco de suicídio, menos remissão, praticamente todos os desfechos, né? E aí é muito importante esse conceito da DUP, porque ela se torna um marcador de prognóstico, e aí um dos poucos marcadores prognósticos que a gente tem possibilidade de intervir, né? Então, a gente sabe que o paciente que tem um início precoce, ele vai ser mais grave, normalmente os homens têm um início mais grave, mas são fatores que a gente não tem essa possibilidade de mudança, né? Então, a partir dessa ideia também se fortalece a ideia de que a intervenção tem que ser o mais rápido possível, né? Esse é um estudo super interessante, foi publicado agora há pouco tempo pelo pessoal lá do King's College, e eles mostram justamente isso, né? Então, cada uma dessas linhas representam uma das dimensões da esquizofrenia, né? E aí aqui no eixo Y a gente tem a porcentagem de melhora de sintoma, né? E aí a gente vê claramente uma curva, né? Então,
quanto menor a DUP está aqui embaixo no eixo X, então quanto menor a DUP, maior é a melhora dos sintomas. E depois de um período de cerca de 12 semanas, né, existe uma certa estabilização nessas linhas, né, nessas curvas. Então, a melhora deixa de ser progressiva, né? Então, mostrando aí que, idealmente, as nossas intervenções deveriam acontecer aí nesse período de 3 meses a partir do surgimento do sintoma, né? E aí acho que vocês podem falar, não, 3 meses é um intervalo razoável, né? Mas quando a gente pega os dados aí da literatura, o tempo médio da DUP fica quase em torno de 1 ano, né? Aí mundo afora, né? Por incrível que pareça, os dados que a gente tem aqui no Brasil indicam que a DUP aqui seja um pouco menor do que no resto do mundo. A gente tem algumas hipóteses, né? Talvez por essa coisa de todo mundo morar junto, então talvez tenha mais gente de olho, ou essa cultura de qualquer coisa procura pronto-socorro. A gente não sabe, a gente não consegue entender muito bem, mas parece que aqui no Brasil a gente tem uma DUP mais curta. E aí vem a questão, o que fazer, né? Então, como a gente vai tratar esses pacientes, o que a gente vai fazer de diferente, né? E aí eu trago um outro exemplo da oncologia, que eu acho que também ilustra muito bem isso, eu acho interessante, né? Então, quando a gente pega a leucemia linfóide aguda em crianças, né? Então, na década de 70, tinha uma mortalidade em torno de 80%, né? E hoje em dia, esse índice eles conseguiram reverter, né? Então, hoje a mortalidade da leucemia em crianças é em torno de 20%. E aí a gente se pergunta, mas o que aconteceu? Foi um novo quimioterápico? Foi algum biológico, algum tratamento revolucionário? E aí a resposta é que não, né? Então, o que mudou nesse intervalo foi uma padronização do tratamento, né? Utilizando as melhores evidências possíveis, né? Então, quais eram os quimioterápicos que eram para ser combinados, quais eram aqueles que não funcionavam e não deveriam mais fazer parte do arsenal terapêutico, né? Coordenar cuidados de suporte, enfermagem, quando precisa internar, quando não precisa, fazer esse acompanhamento a longo prazo, né? Então, só essas mudanças, elas foram capazes de fazer essa mudança aí drástica na mortalidade, né? E os serviços que começam a surgir de primeiro episódio psicótico, eles vão muito nessa linha, né? Então, a gente não tem nenhum antipsicótico revolucionário que vai mudar o prognóstico da doença, mas talvez a forma como a gente trata os pacientes, isso sim possa fazer diferença, né? Então, eu acho que muita gente aí deve lembrar, né, que 20, 30 anos atrás, tinha uma ideia de que a esquizofrenia a gente ia começar a tratar para valer depois que o paciente já tivesse 2, 3 crises, que já tinha um pouco mais de crítica sobre a doença, né? Mesmo porque existia essa ideia de que era quase que um tratamento paliativo, né? E aí, o que esses centros de primeiro episódio que começam a surgir, eles propõem, né? Então, é exatamente isso, um tratamento muito intensivo logo desde o princípio, então a gente oferecer tudo que a gente tem de melhor logo de cara, né? Então, uma integração com a atenção primária, com os médicos que estão lá na UBS, né? A figura do gerente de caso, isso é fundamental em todos os centros, né? Então, ter aquela pessoa de referência que sabe tudo o que está acontecendo, que interliga os grupos, né? Sugestões de terapias muito focadas no recovery, então, com inserção profissional, com uma retomada educacional, né? Colocando a família sempre muito num papel central, seja com psicoeducação, seja grupo de suporte, estratégias para lidar com crise, para identificar precocemente uma recaída, né? Uso de medicação em doses mais baixas, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, a partir desses pilares começam a surgir as clínicas de primeiro episódio, né? E aí, quando a gente fala desses serviços de primeiro episódio, eu volto a falar do Patrick McGorry. Seguramente ele foi um dos grandes responsáveis por essa mudança, né? Então, ele é um irlandês que está radicado na Austrália,
e hoje é quase um popstar lá na Austrália. Ele chegou a ganhar prêmio de o australiano do ano, né? Porque ele fez uma revolução na saúde mental da Austrália, né? E grande parte dessa revolução foi baseada nesses centros que eles chamaram de Headspace, né? Isso começou em Melbourne, ligado à universidade, e hoje isso já se espalhou pela Austrália inteira. Então, aqui esses pontinhos verdes são os centros que já tem. Inclusive, alguns outros países já levaram esse modelo do Headspace, né? Que são centros comunitários para jovens de 12, 15 até 25 anos, e não é exclusividade para psicose, menos ainda para doença mental, né? Então, eles trabalham com educação vocacional, eles têm ginecologista, eles têm todos os tipos de profissionais que podem estar relacionados na saúde mental e na saúde geral dos jovens, conseguindo fazer um engajamento, né? Então, a ideia é de que eles podem tratar os pacientes com transtornos mentais mais graves, mas também eles querem ser um centro de referência para todos os jovens. Assim, quando acontecer um primeiro episódio, já tem um caminho muito mais curto para começar um tratamento. Então, acho que ele foi um grande pioneiro aí nesse modelo, e aí isso começou a ser disseminado no mundo inteiro, né? Então, hoje, a gente vê aqui várias clínicas no mundo inteiro. Esse eu peguei no site da IEPA, né? A IEPA é uma associação mundial de intervenção precoce, que começou com a psicose, e hoje eles já expandiram para a intervenção precoce em saúde mental. Então, hoje eles falam de depressão, falam de borderline, eles estão trazendo todos os transtornos mentais em jovens, né? E aí a gente vê que, infelizmente, a gente ainda tem, em termos de América Latina, muito poucos centros, né? Então, alguns no Brasil, né? No Chile eles têm um grupo bem bacana começando a fazer isso, no México, mas ainda é uma coisa muito incipiente, ainda muito longe do que seria o ideal, né? E aí eu vou falar um pouco sobre os passos que essas clínicas propõem, né? Então, o que seria o tratamento do primeiro episódio, né? Então, o que tem de diferente, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam na dúvida, né? E quase como o que é isso? E ninguém tá querendo inventar a roda, né? Mas eu acho que tem alguns pilares que vale a pena a gente falar, né? O primeiro deles é a gente não perder tempo na identificação dos casos, né? E aí é uma coisa bastante complexa, né? Porque isso acaba fugindo muito da nossa zona de conforto, né? Então, quando o paciente chega no consultório, tudo bem, a gente identifica, né? Mas o problema é justamente esse. A gente vê muitas vezes os pacientes no primeiro episódio, eles têm uma trajetória longa antes de chegarem ao psiquiatra, né? Então, eles passaram, teve problema na escola, passaram no centro espírita, acharam que era problema com droga. Então, muitas vezes, quando eu falo para vocês desse 1 ano de tempo de psicose não tratada, está relacionado com isso, com essa demora para chegar em algum local que consiga identificar. E aí a saída passa por o quê? Por programas de expansão dessa discussão sobre saúde mental, né? Então, na sociedade como um todo. Então, por exemplo, o Cuca Legal, que era o programa que o Rodrigo liderou aqui, que ia nas escolas fazer um trabalho com os professores, de falar sobre saúde mental, falar o que é psicose, falar o que é depressão, né? Isso também tem um papel nas próprias escolas de medicina, com os alunos, né? Então, falar mais sobre isso, falar, olha, se você vê um jovem de 18 anos, mudança de comportamento, isso é uma emergência, a gente precisa ficar de olho, né? Um trabalho com os médicos da assistência básica, então um médico lá da UBS. Então, é um trabalho que requer uma interligação social muito grande aí, né? O passo seguinte é quando, depois que esses pacientes são identificados, garantir o tratamento eficaz, né? E aí tem algumas diferenças nesse tratamento do primeiro episódio, né?
Então, hoje, a gente fala muito nessa história das doses baixas, né? Então, eles têm esse lema, né, do start low, go slow, né? Então, começar com doses baixas e ter muito cuidado para aumentar as doses, né? O Magor é um dos grandes defensores disso, né? E eles batem muito na tecla para a gente usar um pouco mais benzodiazepínico, né? Então, o que a gente vê muitas vezes, por exemplo, no pronto-socorro, que chega um paciente no primeiro episódio e às vezes está agressivo, está agitado, né? E aí o que muitas vezes é feito é utilizar o antipsicótico como um sedativo, né? Então, a gente fica dando Aldol com prometazina, faz 3, 4 vezes ao longo do dia. Isso não tem nenhuma melhora. O paciente não precisa de 4 ampolas de Aldol, né? Basta fazer uma, você já está fazendo a dose antipsicótica, né? Então, se você precisa uma sedação, usa benzodiazepínico, que é muito melhor, né? E por que isso é importante, né? Porque a gente sabe hoje que os pacientes, no primeiro episódio, eles são mais sensíveis tanto à ação terapêutica da medicação, mas também a efeitos colaterais, né? Então, eles têm muito mais efeitos colaterais, eles têm mais distonia. Então, se a gente perde um pouco a mão e faz uma dose muito grande, a gente pode ter um efeito colateral mais sério que vai afugentar esse paciente e vai fazer com que ele volte daqui 2, 3 meses, né? E também a gente sabe que as taxas de resposta no primeiro episódio são muito altas, né? Então, esse é um estudo bem bacana, que eles acompanharam os mesmos indivíduos no primeiro e no segundo episódio, e eles foram tratados com a mesma medicação, né? E no caso do segundo episódio, eles poderiam, inclusive, subir as doses, né? E aqui o que a gente vê, né? Aqui nas barras pretas, são os pacientes no primeiro episódio, a gente vê que quase mais de 90% deles conseguem uma resposta de pelo menos 50%, que é uma resposta significativa. E aí, quando a gente vai ver esses mesmos indivíduos no segundo episódio, a gente vê que eles demoram mais para ter uma resposta mais robusta, e mesmo assim, menos de metade deles vai conseguir atingir essa mesma taxa que aconteceu no primeiro episódio. Um outro ponto que a gente fala no tratamento é identificar precocemente fatores de risco para um mau prognóstico, né, como refratariedade e adesão, né? Então, a gente sabe que um paciente, num primeiro episódio, ele tem uma chance de não aderir ao tratamento, inclusive maior do que os pacientes crônicos, né? Então, ele ainda não tem a menor ideia do que está acontecendo, o que é a doença, né? E aí isso também é um fator que até pouco tempo atrás se falava muito, né? Então, não, o paciente a gente vai fazer injetável para ele depois que ele já foi internado, depois da terceira crise, né? E hoje tem toda uma linha de, muitas vezes, já começar, por exemplo, medicação injetável no primeiro episódio, né? Então, esse é um estudo lá do pessoal do John Kane, do Correll, que eles fizeram justamente essa avaliação. Então, eles acompanharam os pacientes por 2 anos depois do primeiro episódio. Um grupo recebeu medicação injetável. Nesse caso, foi o aripiprazol, que eles têm lá disponível, né? E o outro grupo recebeu o tratamento de acordo com o julgamento clínico da equipe, né? E o grupo que estava no aripiprazol injetável, eles tiveram uma redução aí de quase 50% nas internações nesse período de 2 anos, né? Eles chegaram num número necessário para tratar de 7. Então, a cada 7 pacientes que foram para o injetável, eles conseguiram evitar uma nova internação, né? Um outro ponto que a gente fala bastante é deixa eu voltar aqui. O tempo de tratamento, né? Então, que é uma questão bastante polêmica, né? Então, por quanto tempo a gente vai tratar depois do primeiro episódio, né? Antigamente se falava de 1 ano, depois foi para 2. Hoje em dia, a grande maioria dos guidelines tem falado até 5 anos de tratamento, e mesmo esse período de 5 anos ainda é controverso. Tem muita gente que defende que não deva ser retirado o tratamento após um primeiro episódio. Então, a gente sabe hoje que existe um grupo de pacientes, talvez 15% deles, que depois de um primeiro episódio não teriam novas crises, né? Mas a gente não consegue saber quem são esses pacientes. Então, pensando como um todo, valeria a pena
manter o tratamento para todo mundo, né? Então, hoje tem até meta-análise que avalia isso, né? Então, a manutenção do antipsicótico ou a retirada, e aí a gente vê que os estudos mostram que os grupos que continuam com o tratamento têm uma taxa de recaída em torno de 20%, enquanto aqueles pacientes que têm a medicação retirada, isso mais de metade deles vai ter recaída precoce, né? Então, parece, e hoje tem muita gente defendendo isso, que quando você faz estratégias como uma retirada guiada ou um uso mais intermitente do antipsicótico, isso melhora um pouco esse número de 50%, mas ainda continua acima do grupo que faz a manutenção, né? Mas isso ainda é um tema bastante controverso, né? Só para vocês terem uma ideia, atualmente a gente tem vários estudos propondo a avaliar isso, né? Então, a retirada ou não da medicação, e acho que a ideia também é conseguir novas pistas para entender quem seriam esses pacientes que poderiam se beneficiar de uma retirada dos antipsicóticos, né? Mas hoje em dia a gente ainda está numa postura mais conservadora de manter por mais tempo, né? Claro que isso é o que a gente fala na teoria, né? Se vocês forem lá no ambulatório, vocês vão ver uma série de pacientes que já estão sem medicação, né? E a grande maioria é porque o paciente chega num ponto em que ele vai tirar de qualquer jeito, e aí o que a gente recomenda é, nesses casos, fazer uma retirada guiada junto com o paciente, e isso tem se mostrado bastante interessante. A gente tem alguns casos da gente apoiar, falar, tudo bem, a gente não concorda, mas a gente vai estar junto aqui nesse processo. E aí, depois de uma semana, 15 dias, o paciente muitas vezes tem algum sinal e ele volta morrendo de medo, falando, olha, tive isso. Então, isso é uma boa estratégia mesmo, porque a gente acaba se vinculando mais com os pacientes. Ainda no tratamento, eu acho que um ponto que é interessante, que também foi negligenciado por muito tempo, é a questão da resistência ao tratamento no primeiro episódio, né? Então, até pouco tempo, os guidelines, as indicações de clozapina sugeriam que isso deveria ser preconizado a partir de 3, 5 anos de doença, né? E hoje a gente sabe que já tem muitos pacientes que logo de cara não respondem aos tratamentos convencionais, né? Então, esse é um estudo também lá do pessoal do professor Robin Murray, né? Eles acompanharam uma série de pacientes para o primeiro episódio por 10 anos, né? E aí eles chegaram numa prevalência de esquizofrenia resistente ao tratamento em torno de 23%, é um pouco menor do que a gente encontra habitualmente, mas desses 23% que eram resistentes ao tratamento, né, mais de 80% já não tinham uma resposta adequada desde o primeiro episódio, né? Então, hoje, o que a gente sabe é que se o paciente fez uma primeira tentativa, dose e tempo adequado, foi para a segunda, também a mesma coisa, e não respondeu, ele já pode estar em clozapina depois de 4, 5 meses após o primeiro episódio. E a gente também, aqui no nosso serviço, a gente tem alguns casos que são bem interessantes, de pacientes que receberam clozapina muito precocemente e tiveram uma resposta muito positiva, né? E conseguiram ter uma recuperação bem significativa. O próximo passo aqui nos pilares aí da intervenção precoce é a equipe multidisciplinar. Eu acho que isso entra, obviamente, né, nesse conceito de tratamento eficaz. E a psicoeducação, que é fundamental, né? Então, é uma das intervenções que tem maior evidência na esquizofrenia, e especialmente no primeiro episódio, né? Lembrar que, normalmente, tanto o paciente como a família chegam completamente perdidos, né, depois de um primeiro episódio. Não tem a menor ideia do que está acontecendo, não tem a menor ideia de como isso vai evoluir, de qual a importância do tratamento. Então, o que a gente preconiza é uma psicoeducação exaustiva, e tanto com os pacientes como com familiares, né? A gente tem eu trouxe, por exemplo, desses modelos do lado do Headspace, né? Então, eles têm vários folders, têm várias palestras, têm vários grupos, principalmente grupos entre pares que conseguem ir, aos poucos, melhorando essa crítica da doença, né?
O passo seguinte seria a reinserção, né, educacional, vocacional, né, dos pacientes. E aí eu trago um estudo que eu sempre mostro, que é um estudo feito com pacientes num primeiro episódio, logo após eles saírem de uma internação, da primeira internação, né? E aí, por que eu mostro isso, né? Porque a gente vê que os pacientes estão preocupados com a doença, né? Mas o que eles estão preocupados é com a vida, né? Então, eles estão preocupados em arrumar emprego, em ter relacionamentos, em ter lugar para estudar, né? Então, ter um lugar para poder morar. Então, a gente, no serviço de primeiro episódio, a gente tenta englobar um pouco mais essas questões que seriam fora da nossa alçada médica, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que estimular voltar para a faculdade, voltar para a escola, arrumar um emprego, né? Porque isso vai em linha com aquilo que eu comentei, que são as práticas direcionadas ao recovery, né? Então, a gente sabe que quanto mais o paciente conseguir ter uma vida mais enriquecida, vamos dizer assim, com propósito, mais ele vai ficar protegido e maior chance ele vai ter de ter uma boa evolução, né? A gente fala muito em qualidade de vida, então olhar para todos esses aspectos no tratamento desses jovens é fundamental para que eles tenham uma boa evolução. E aí, por fim, a gente espera, se conseguir seguir todos esses passos, chegar aí na superação ou no termo em inglês do recovery, né? Que a gente sabe que ainda é muito difícil, né? Então, os estudos mostram que mesmo nas clínicas de primeiro episódio, a gente tem taxas baixas de superação da doença, né? Então, esse é um dado que já é antigo, do pessoal lá de Nova York, né? Que eles mostram que metade dos pacientes conseguem ter remissão de sintomas, a um quarto vai conseguir ter uma melhora de funcionamento social, mas quando a gente associa tudo isso, a gente vê que menos de 15% dos pacientes conseguem atingir isso que a gente chama de superação, né? E grande parte dessa dificuldade em conseguir atingir o recovery se dá porque os pacientes, infelizmente, acabam tendo muitos tropeços aí no tratamento, né? Então, a gente vê, eu falei para vocês que os pacientes têm taxas de remissão muito altas no primeiro episódio, né? A gente vê isso no ambulatório, que os pacientes melhoram muito. Mas quando a gente acompanha esses pacientes longitudinalmente, a gente percebe que 2 a 5 anos, 90% dos pacientes vão ter recaídas, e aí eles vão voltar para aquele ciclo de cronificação, né? E esses pacientes recaem pelos motivos que a gente já conhece, né? Então, essa é uma meta-análise que vai avaliar justamente isso, quais eram os fatores relacionados à recaída depois do primeiro episódio. E aí o primeiro deles é a baixa adesão, os pacientes param de tomar medicação, e também o uso de substâncias, né? Quando a gente fala de adesão, é um conceito bastante complexo, tem vários fatores que vão influenciar a adesão, né? As próprias características da doença, cognitivas, sintomas, delírios, desorganização, o estigma, uma das grandes barreiras em relação à adesão, e a gente sabe que isso começa já no primeiro dia, né? Então, essa é uma coorte, se não me engano, na Suécia, mas daquele grupo do Tironen, que tem aqueles dados populacionais enormes, e o que eles viram, né? Então, que com mais de 2.500 pacientes que foram internados por um primeiro episódio, depois de 30 dias, mais da metade desses pacientes já não estavam mantendo a prescrição que tinha sido recomendada, né? A gente não tem dados aqui no Brasil, mas eu imagino que seja até pior do que esses dados que eles trazem lá. Então, a gente tem que ficar muito atento já no primeiro momento. Eu sempre falo para o pessoal no ambulatório que não adianta a gente correr atrás da não adesão, né? Acho que o nosso papel já é prever a não adesão, né? Então, entender que aquele paciente está com toda a pinta de que vai deixar de tomar, e aí, antes disso, já fazer algum tipo de intervenção. E aí o outro grande fator que complica muito a evolução desses pacientes é o uso de substâncias, né?
Então, essa é uma outra meta-análise que traz uma prevalência na esquizofrenia em torno de 42% de uso de alguma substância, né? A maconha é a principal delas, né? Então, mais de 25%. Quando a gente fala especificamente de primeiro episódio, isso é ainda maior, né? Então, os estudos mostram que de 30% a 50% dos pacientes em primeiro episódio fazem uso de maconha, e a grande maioria deles não interrompe o uso mesmo depois da crise, né? E aí a gente tem alguns dados que reforçam esse papel da maconha, tanto no surgimento como na perpetuação da psicose, né? Então, esses são estudos populacionais que mostram uma associação, eles não conseguem avaliar causalidade, mas a gente vê uma associação entre, principalmente, a maconha e a esquizofrenia mais de 7 vezes, né? Então, isso é um estudo com mais de 3 milhões de indivíduos, eles pegaram todos aqueles que tinham abuso de substância, todos aqueles que tinham esquizofrenia, e viram qual era essa associação. E agora, mais recente, esses mesmos grupos aí da Dinamarca, eles conseguiram um outro dado que é muito interessante, que é sobre a causalidade, né? Então, eles calculam um risco populacional atribuído, né? Que seria a porcentagem da doença que é causada por aquele fator de exposição, né? Então, para dar um exemplo, então, por exemplo, no câncer de pulmão, a gente estima que 80% a 85% é causado pelo cigarro. Então, ele seria responsável por isso, né? E a estimativa é que hoje, na Dinamarca, hoje não, né, 2010, porque isso já deve estar ainda pior, né? Isso tenha subido de 2% para 8% dos casos de esquizofrenia estariam relacionados ao uso de maconha. E aí eles veem uma semelhança nessa curva no aumento da incidência da maconha com o aumento da esquizofrenia. E aí esse aumento é justificado pelo aumento do uso de maconhas com níveis de THC mais alto, principalmente essas sintéticas, então que tem um desequilíbrio entre THC e canabidiol, então elas têm mais THC, menos canabidiol, então estariam mais relacionadas ao surgimento de doenças. Isso é um dado de 2010. Hoje, em cidades como Amsterdã e Londres, em que o uso dessas maconhas de alta potência são mais disseminados, eles estimam que esse fator de risco pode já estar chegando em torno de 50%. Então, metade dos novos casos de psicose estariam relacionados ao uso de cannabis, né? E isso também tem uma relação com uma antecipação do surgimento dos sintomas, né? Então, esse também é um estudo do pessoal lá do King's College, que eles avaliaram a frequência e a intensidade do uso com a idade de início dos sintomas, né? E aí, o que eles viram? Que aqueles pacientes que tiveram um primeiro episódio e não usavam nada, a média de idade era em torno de 31, 32 anos, e aí isso ia diminuindo de acordo com potência e intensidade. Então, tinha o haxixe e o skunk é o que é mais potente, e aí o cara que usa o skunk diariamente vai ter o primeiro episódio com 25 anos. Aí o skunk final de semana, haxixe diariamente, haxixe final de semana. E aí a gente vê um gap aqui em torno de 6 anos, né? Então, um uso importante aí de uma maconha de alta potência pode antecipar em 6 anos o surgimento da psicose, né? Que ainda especialmente grave, né? Porque a gente está vendo que é uma fase importantíssima no desenvolvimento social das pessoas, é o momento que elas vão ter uma profissão, ter uma família, que são fatores que vão poder proteger para uma pior evolução, né? E hoje em dia a gente também sabe que os casos ditos induzidos por substâncias, eles também são problemáticos, né? Então, essa é um outro estudo populacional que avaliou justamente isso. Pegaram as pessoas que tinham um transtorno induzido e acompanharam elas por 10 anos, né? E aí a média foi de uma conversão para esquizofrenia ou transtorno bipolar em torno de 32%, então um terço daquelas pessoas que têm um transtorno induzido vão evoluir para isso,
E quando a gente pega um transtorno induzido por maconha, a gente chega em praticamente 50% das pessoas vão ter uma evolução ou para transtorno bipolar ou para esquizofrenia. Então, aquela ideia de que um transtorno induzido ele era mais benigno, ela tem cada vez mais ido por água abaixo, né? E aí, falar um pouquinho, né? Acho que eu já dei alguns argumentos, mas por que a gente tem estimulado esse surgimento e o tratamento do primeiro episódio, né? Então, talvez o principal deles é a questão da progressão, né? Então, a gente entende hoje a esquizofrenia como uma doença do neurodesenvolvimento que continua progredindo, então tem esse conceito de neuroprogressão. Esse é um estudo já antigo que mostra justamente isso. Então, ele avalia os pacientes por 5 anos, e aí uma relação muito clara entre aqueles que têm mais internações, aqui embaixo está o número de internações, com uma redução de volume cerebral. Então, quanto mais o paciente fica exposto à psicose, pior vai ser essa evolução, né? Então, vai ser essa deterioração que ele tem. E a gente sabe também que o primeiro episódio psicótico ele está relacionado mesmo com desfechos mais duros que a gente usualmente não utiliza na psiquiatria, como a mortalidade, né? Então, esse é um estudo aí com 8 milhões de pessoas, se não me engano, nos Estados Unidos, e o que eles percebem, né? Que no primeiro ano, após o primeiro episódio psicótico, né, um jovem tem uma chance quase 8 vezes maior de morrer do que um outro jovem que esteja fazendo um tratamento ambulatorial, né? Isso vai reduzindo ao longo do tempo, mas continua muito elevado, né? E essas mortes vão acontecer por uma série de fatores, principalmente causas externas, né? Então, suicídio, homicídio, overdose, acidentes, né? Então, quando a gente fala em primeiro episódio, e intervenções precoces, a gente está falando de estratégias que podem, sim, reduzir mortalidade, né? E aí, a gente indo para um plano mais pessoal, é o impacto que essa vivência de um episódio psicótico vai ter naquele paciente e naquela família, né? Então, essa é uma outra meta-análise que eu acho bem interessante, que ela avalia o quanto essa experiência do primeiro episódio ela pode ser encarada como um trauma e como os pacientes desenvolvem sintomas de estresse pós-traumático depois disso, né? Então, metade dos pacientes desenvolvem alguns sintomas, né, relacionados a uma reação ao estresse, e um terço deles chega a preencher critérios para TEPT depois de uma crise como essa, né? Então, é muito significativo o impacto, o sofrimento que isso vai ter para o indivíduo e para a família, né? E aí, todo esse modelo de tratamento que a gente tem conversado, existem alguns estudos que tentam avaliar o impacto que isso tem, e parece que sim, a gente tem evidências de que ele faz diferença, né? Então, essa é uma meta-análise, ainda com poucos estudos, né? Cerca de 10 estudos que utilizam esse modelo de intervenção precoce, comparando com o tratamento convencional, e eles encontraram uma melhora em todos os desfechos que era possível fazer uma meta-análise. Então, funcionalidade, números de internação, resposta ao tratamento, né? E aí a gente vê que os pacientes com intervenção precoce, eles têm nesse caso aqui, nesse exemplo, número de hospitalizações, então eles são menos internados do que os pacientes no tratamento habitual, né? Então, com esse NNT de 10. Então, a cada 10 pacientes que foram para essas clínicas, conseguiu evitar uma nova internação, né? Hoje em dia, a gente tem discutido muito por quanto tempo isso vai ser preciso, né? Então, inicialmente, essas clínicas de intervenção precoce, elas duravam 2, 3 anos, né? Mas hoje tem alguns estudos longitudinais que vão mostrando que se a gente para de oferecer esse tratamento e passa esses indivíduos para um tratamento convencional, todos esses benefícios que a gente consegue atingir num primeiro momento, eles vão se perdendo, né? Então, lá na Dinamarca, eles têm o Opus Trial, que foi um dos primeiros estudos de primeiro episódio. Hoje em dia, eles já estão com follow-up de 20 anos,
e eles mostram que desde do corte de 10 anos, já fica muito pequeno o tamanho de efeito dessa intervenção feita lá atrás. Então, muito provavelmente, a questão desse tratamento do primeiro episódio, ele deve se expandir para um tratamento mais enriquecido aí, para todo o curso da esquizofrenia ao longo do tempo, né? E aí eu acho que talvez o grande objetivo desses serviços, e aqui nós, como universidade, oferecer e pedir que os residentes passem e tenham essa experiência, para conseguir mudar a forma como a gente enxerga a esquizofrenia. Então, eu vou trazer aqui de novo um artigo antigo de 84, que o Rodrigo gosta muito de falar, que é da ilusão dos clínicos, né? Então, quanto mais a gente vê os pacientes graves, crônicos, sem remissão, maior vai ser a nossa crença de que os pacientes todos vão seguir esse caminho, né? E aí, por um outro lado, aqueles que têm uma remissão, que melhoram, que não voltam mais para o tratamento, a gente acaba não enxergando, e a gente acha que esses pacientes não existem, né? Então, eu sempre lembro que até o DSM-3, né, se um paciente com esquizofrenia tivesse uma boa evolução, a recomendação é que a gente mudasse o diagnóstico, né? Porque fazia parte do critério ele ter uma evolução que fosse deteriorante. Então, acho que o nosso papel é mostrar que sim, é possível ter uma boa evolução, ter pacientes que vão se recuperar, que vão conseguir superar a doença e ter uma vida muito mais próxima daquilo que era esperado para eles. Então, para a gente terminar, né, lembrar que esses estágios iniciais eles são marcados por essa deterioração muito rápida, né? Então, por isso mesmo, acabam sendo essa janela aí para a gente intervir. A DUP talvez seja o maior marcador disso, né, relacionada com uma piora em todos os prognósticos, né? E a baixa adesão e uso de substância aparecem como os grandes marcadores aí para a cronificação, os grandes responsáveis para a gente ter essa evolução, né? E aí o caminho da identificação e do tratamento precoce como uma proposta para mudar a evolução da esquizofrenia, que a gente vê aí há muitos e muitos anos ainda muito grave, né? Então, tem um outro artigo, né, que saiu na Nature já há quase 10 anos, que falava justamente isso, né, que passaram-se 100 anos aí do conceito de esquizofrenia. Final de 1800 tinha 3 grandes doenças, que era hanseníase, tuberculose e esquizofrenia, que faziam as pessoas serem asiladas. Hoje em dia, tuberculose e Hansen, um prognóstico muito melhor, mas a gente ainda, infelizmente, vê muitos pacientes com esquizofrenia institucionalizados, em situações muito tristes, né? Então, talvez essa nova proposta seja um caminho para mudar essa evolução. E aí, com isso, eu queria terminar aqui, e aí a gente abre para poder conversar, discutir, tirar dúvida. Então, muito obrigado. Obrigado, Cris. Bom, eu realmente fazer assim uma breve descrição. Gostaria de parabenizar. Bom, primeiro pela forma tranquila com que você apresenta. Segundo, porque você demonstra um domínio completo desse assunto, né, Cris? E isso realmente nos deixa muito orgulhosos, não é? Porque você é um exemplo no departamento de uma pessoa que está trabalhando na fronteira do conhecimento, né, que está dialogando com todos os projetos e serviços que estão sendo desenvolvidos no mundo inteiro, né? Principalmente aí a questão da Austrália, né? do Headspace, que é uma coisa, que é algo bem interessante, mas enfim, demonstrando assim a nossa capacidade, não é, de fazer pesquisa, de termos uma integração com outros lugares, não é, e a oportunidade de resumir essa experiência para os mais jovens, para os residentes, né? Uma coisa interessante, Cris, é que hoje a gente
até pela tradição do departamento, né, dos ensinos de epidemiologia. Então, assim, o primeiro estudo que demonstrou que a evolução na esquizofrenia era diferente foi um estudo em Nottingham, né, com 500 mil habitantes, onde eles pegaram todos os pacientes e acompanharam por 5 anos. Então, aí, pela primeira vez, se observou, é um estudo que o Michael Shepard, né, que o meu orientador lá participava já na década de 1980, começo de 1990, mostrando que 20% eles depois tinham um prognóstico melhor, né? Então, chamando a atenção assim, que todo o viés de seleção que houve na psiquiatria ao se estudar somente os casos hospitalizados, que era o que o Kraepelin fazia, o que o Bloiler fazia, não é que pela primeira vez aí a psiquiatria britânica trouxe essa inovação, não é? E aplicação de métodos de amostras representativas, não é? De fazer um follow-up muito bem feito, realmente para mostrar para se estudar o curso clínico e o prognóstico real na esquizofrenia, né? Outro ponto muito interessante é que hoje eu falei de risco atribuído, né? Eu dei uma aula de coorte e aí mostrando para o pessoal toda aquela equação, né, do livro do Fletcher, né, de epidemiologia, que coloca exatamente esse problema, né, o quanto que você pode estimar em cada condição, em cada fator de risco, né, a pergunta do tipo, qual o risco individual, né, então, do tipo, qual o risco individual de se usar cannabis, que é relativamente pequeno, mas qual é o risco atribuído? Você está aí, nós estamos tratando de uma condição de multicausalidade, onde você tem praticamente 8 a 10% do risco atribuído ao uso de substâncias. Então, a retirada dessas substâncias teria um impacto relativamente pequeno, não para dizer que não seja importante, não é? Mas o que é muito importante é passarmos para as pessoas, para os residentes, a oportunidade de realmente você destrinchar essas questões, né, de saber quais são os fatores de risco mais importantes e de quão importante esses conceitos eles são para a compreensão do estudo hoje da psiquiatria, né, e da sua aplicabilidade clínica. E eu acho que você faz isso com maestria, não é? E também algo que você não deixa escapar é que não existe tratamento da esquizofrenia sem ter uma integração muito forte com a parte pedagógica e com o trabalho dos familiares, né? Que é também uma tradição do nosso departamento, né? De ter estudado fortemente essas questões culturais, né? Familiares e o envolvimento das famílias no tratamento. Então, Cris, olha, parabéns, uma aula muito tranquila, um domínio completo do tema, não é? Absolutamente navegando em águas conhecidas, não é? Então, parabéns pela apresentação. Pessoal, você quer fazer algum comentário, mas estamos aqui abertos às perguntas. Ou levantem as mãos ou podem fazer as perguntas no chat, que eu estarei aqui coordenando as perguntas para o Dr. Cristiano. Agradecer antes, Jair, enquanto alguém se manifesta mesmo. Muito obrigado pelas palavras, né? Eu acho que é isso, né? Acho que é um reflexo de, né? Estamos há 10 anos trabalhando, então acho que cada vez a gente vai fica uma coisa tanto do nosso dia a dia que a gente fica faz parte do nosso daquela coisa que já está no automático, né? Então acho que por isso que é interessante. E eu acho que eu destacar também, né? Primeiro que a gente não combinou do risco atribuído, né? Jair, poderíamos, né? Mas que eu acho que é um papel importante para a sociedade, né? Então a gente tem feito parcerias aqui no Brasil também. Então eu já tive em Recife, João Pessoa, Fortaleza, Natal, e o pessoal está fazendo
centros de primeiro episódio, muito baseados no nosso, a gente tem feito trocas de experiência, bem residente, a gente troca avaliações de pesquisa, né? Então, eu fico também feliz de conseguir ir disseminando esse modelo, que eu, de fato, acredito como sendo a grande possibilidade de mudar o prognóstico da esquizofrenia. A gente está conseguindo levar isso aí para outros centros, que me deixa muito feliz. Legal, Cris. Professor Miguel Alberto Jorge, por favor. Tá no Miguel, mudo, Miguel. você precisa ligar o microfone, Miguel. Ok. Então, Cris, parabéns pela apresentação, foi realmente excelente sua apresentação, gostei muito. Tá? Eu queria te pedir 2 comentários. O primeiro deles é o seguinte: a mim me parece que já desde algumas décadas para cá, os estudos têm, de alguma forma, demonstrado um aumento do consumo de drogas na população em geral, particularmente entre os jovens, e dentre elas, obviamente, a maconha tem um lugar de destaque, né? Por outro lado, me parece que os estudos epidemiológicos não têm demonstrado uma variação significativa nas taxas de prevalência de esquizofrenia, tá? O que seria esperado, né, um aumento nessas prevalências em função do aumento de consumo de maconhas, particularmente entre os adolescentes e adultos jovens. Eu queria saber de você, que você comentasse se isso corresponde realmente ao que vem acontecendo e como seria a possível compreensão desse fenômeno. A segunda pergunta que eu já deixo na mesa, de uma vez, é assim: a gente sempre tem ressaltado e tem visto da importância do trabalho multidisciplinar na atenção aos pacientes portadores, particularmente de transtornos mentais graves, como é o caso da esquizofrenia, e entendo eu que, de alguma maneira, o primeiro episódio não coloca uma necessidade diferente, né? Mas, além dos aspectos de psicoeducação que você colocou, a mim me parece que, pelas coisas que, de alguma maneira, você apresentou como importantes do ponto de vista do que acaba acontecendo com esses pacientes, é o trabalho de inserção social deles em todos os níveis, que isso, de alguma maneira, possa ser entendido, tanto do ponto de vista, você falou de moradia, você falou de emprego, você falou de educação mesmo formal, né? Assim, me parece que talvez o trabalho do que eu acho que corresponderia mais ao trabalho da assistente social, dos assistentes sociais, dentro da equipe multidisciplinar, não querendo diminuir de maneira nenhuma a importância dos outros, mas talvez ele não venha tendo uma relevância como eu acho que outras intervenções psicossociais acabam tendo. Eu queria que você comentasse um pouco essa questão da inserção social dessas pessoas, obviamente isso relacionado à questão de estigma e o papel do assistente social, das assistentes sociais dentro desse processo. Já agradeço pelas suas respostas e muito obrigado e realmente parabéns pela apresentação. Obrigado, Miguel. Vou começar com a primeira. Então, eu acho que tem uma questão, quando a gente fala de prevalência, de esquizofrenia, que é já um dado controverso por si só, né? Então, é 1%, é 0,5%, né? Então, é uma coisa que tem muita variação por aí. Nesse estudo populacional que eu estava mostrando da Dinamarca, eles mostram que tem tido um aumento na incidência de esquizofrenia. Isso eles mostram que quase que dobrou em 20 anos, né? Então, talvez esteja sim tendo um aumento, mas tem uma outra questão que acho que até o que o Jair estava falando, né? Que a maconha é um dos fatores relacionados, né? Então, talvez 8%, 10%, né? Então, mesmo se a gente fosse ter um aumento por conta desse consumo de maconha, estaria um aumento que não deveria ser tão expressivo, porque não estaria relacionado 100% aos casos. Então, eu acho que é um pouco por aí. O que eu vejo é que as pessoas esperam, sim, então tem muita gente falando hoje em dia, né? Muita expectativa sobre o que vai acontecer, por exemplo,
nos Estados Unidos, em Colorado, né? Então, se vai ter um boom de aumento de psicoses, né? A verdade é que a gente não sabe, né? Então, tem vários vieses aí, mas existe sim uma linha propondo que está tendo um aumento de incidência de casos psicóticos, né? E aí isso mais relacionado com essas drogas de maior níveis de THC, né? Que, por exemplo, não é a nossa realidade aqui no Brasil, né? Então, tem um desses estudos populacionais que um dos centros é Ribeirão Preto, aqui o pessoal da USP. E aqui na USP eles tinham quase 0% de uso dessas maconhas de mais alta potência. Então, eu acho que é uma coisa que a gente não é muito a nossa realidade, mas é uma grande preocupação, principalmente Londres, Amsterdã, nesse grupo eram os que mais se destacavam. Então, eu acho que a gente pode sim esperar um aumento de incidência. Em relação à segunda parte do serviço social, acho que você tem toda a razão, né? E eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é a questão do estigma, né? A gente vê, quando a gente mesmo pergunta para os pacientes, a maior barreira ao tratamento é o estigma, né? Então, a gente conseguir fazer intervenções que vão de alguma forma, mudar como a população enxerga a saúde mental, e eu acho que, felizmente, isso tem acontecido, né? Então, eu acho que ainda não com a esquizofrenia, né? A gente está numa fase inicial, então tem se falado de depressão, né? Então, ano passado teve a Olimpíada, então teve a ginasta que não competiu, então as pessoas olhando isso com bons olhos, né? Mas eu acho que é um caminho para, em algum momento, a gente poder falar dos transtornos mentais mais graves, que acho que ainda está muito distante. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente vai ter que seguir. E eu acho que a gente acaba usando muito pouco mesmo essa ferramenta da assistente social, né? De poder fazer uma rede, mapear como é que é no suporte comunitário, né? Então, esse é um caminho fundamental. A gente infelizmente não consegue fazer isso aqui, mas quando a gente pega esses centros que têm mais recurso, né? Então, os países escandinavos, a própria Austrália, né? Eles propõem muito forte essa integração com o atendimento comunitário, com o atendimento primário, né? Então, é essa a ideia, né, do paciente poder, naquele centro dele, ele ser integrado ali por aquele grupo, por aquela sociedade, para aí sim conseguir ter um recovery. A gente vai fazendo o que a gente pode, né, mas seguramente esse é um caminho que vai precisar crescer. Então, aqui, né, tem uma pergunta sobre o uso recreativo da maconha, e eu vou dar um comentário disso, e aí depois eu passo a palavra para o Salvador. E essa questão do aumento da prevalência, eu acho que é uma pergunta muito rica, que o Miguel fez, né, e é uma pergunta que a gente vive pensando nela, mas, Miguel, é assim, olha, aquele exemplo que o Cris falou, se você retirasse o tabaco, o impacto na incidência do câncer de pulmão é muito alto, porque o risco atribuído é 85% a 90%. Ou seja, 90% dos casos de câncer de pulmão são atribuídos ao tabaco. Então, aí você tem uma visão realmente muito fácil. Quando você diminui a prevalência de uso de tabaco, você reduz a incidência de câncer de pulmão. É muito clara essa correlação. Por que na esquizofrenia não é tão clara? Porque o risco atribuído é relativamente pequeno. Mas, aí entrando na questão que foi levantada, qual o problema do uso recreativo, né, e qual a posição dos acadêmicos, né, que eu acho, é o seguinte, a nós compete mostrar à população os riscos e o que ocorre, e quais, enfim, olha, são esses os dados. Né? O que a gente sabe da parte de prevenção, né? Da parte de prevenção, nós sabemos o seguinte, que cada 10 pessoas que fazem uso de cannabis, principalmente na infância e adolescência, uma vai ter um risco de ter um caso muito grave de transtorno psicótico. Então, é 1 em 10. É óbvio que quando você aumenta o risco, o uso recreativo,
de 100 você vai ter 10, de 1.000 você vai ter 100, de 10.000 você vai ter 1.000. Então a gente já sabe que vai haver um aumento, né, de casos. O impacto na incidência sempre vai ser pequeno, porque ainda o risco atribuído é um risco pequeno. E eu acho que o papel nosso, como acadêmicos, não é dizer ser a favor ou contra, é nós mostrarmos para a sociedade o que acontece da forma mais isenta possível. E a sociedade, ela vai decidir em cima, né, de dados e de visões que são baseadas em ciências e não em ideologia, pelo menos da minha parte. Salvador, faça a sua pergunta, por favor, seu comentário. Comentário. O assunto é tão complexo, né? Tem tantas coisas envolvidas que é difícil a gente conseguir falar alguma coisa que dê conta do assunto. A apresentação foi muito boa, de fato, e ela chama atenção para a situação de mudança que nós vivemos. A feliz circunstância de mudança na psiquiatria, no entendimento, no pensamento a respeito das doenças mentais. Evidentemente, muito bem-vinda, né? Nós estávamos atrasados, né? Nós estávamos vivendo uma realidade krepliniana e aprisionados nela por muito tempo. E agora isso está mudando de uma forma bastante intensa e perturbadora e valiosa, feliz. Eu me lembro que um dos conceitos fundamentais, quando eu comecei a aprender psiquiatria na residência, era o conceito de endógeno. A esquizofrenia era uma doença endógena, assim como a psicose maníaco-depressiva também seria. Algo que vem de dentro, um mal que vem de dentro, essencial na mente da pessoa, para a qual não se pode fazer não se podia pensar em fazer alguma coisa a não ser mitigar os sintomas positivos, né? Agora, com a descoberta da importância dos fatores ambientais e do desenvolvimento, desde os fatores pré-natais e possivelmente emocionais maternos pré-natais, sobre essa questão da perda gradual da cisão mente-corpo, da gente poder ter a liberdade de pensar que uma coisa interfere na outra o tempo inteiro, com consequências nefastas ou felizes desde o início, e depois também no tratamento. Então, o tratamento também é tanto mais valioso quanto mais interferir ambientalmente com o paciente. O fato de a doença mental ser enfrentada e não excluída, né? Antigamente se excluía, vamos esquecer, é incurável, vamos ficar bem longe, porque para não incomodar a gente. Atualmente, ao contrário, vamos ver essa pessoa de perto, vamos ver que doença mental é essa, estar atento a como ela se manifesta. Esse enfrentamento, ao invés da evitação, tem sido fundamental. Bom, já cansei de falar. Acho que é suficiente. Cris? Que bom, né, que a gente está. Eu acho que isso vai muito numa linha da evolução, tanto do tratamento farmacológico, como da percepção que a gente tem do tratamento, né? Então, acho que quando surgem antipsicóticos lá atrás, década de 50, era isso, era uma camisa de força química que a gente usava, né? Que era para restringir os pacientes. E aí a gente vai evoluindo, vai vendo, não, dá para tirar eles dos hospitais, dá para voltar para a sociedade, né? E acho que hoje em dia, e acho que isso tem muito a ver com essa ideia do primeiro episódio, é esse tratamento focado para o recovery, né? Então, o mais importante não é controlar o sintoma, o mais importante é que esse indivíduo volte a ter uma vida, né? Muitas vezes, né, a gente parte desse pressuposto que a redução dos sintomas é um pré-requisito para ele conseguir fazer isso. Muitas vezes é mesmo, né? Mas é mais um meio do que um fim, né? Eu acho que isso vai abrindo uma outra perspectiva e um outro entendimento sobre a doença mental,
que eu acho que é fundamental, né? Eu acho que, felizmente mesmo, a gente está tendo essa mudança, né? E acho que o nosso papel é ir difundindo essa nova visão, porque a gente ainda percebe muitos lugares com uma visão mais ultrapassada, né? Então, a gente ainda tem lugares que não estão com essa perspectiva, né? Cris, tem uma pergunta do João Virgílio, né? Você tem várias pessoas que realmente estão parabenizando pela aula, não é? E ele, além de parabenizar, ele pergunta sobre a terapia cognitiva orientada para a recuperação. Fazer alguns comentários sobre isso. Eu não conheço exatamente, mas eu imagino que deve ser uma dessas novas ondas da terapia cognitiva, né? Então, é, a terapia cognitivo-comportamental são os tipos de terapia que têm mais evidência, tanto na esquizofrenia como no primeiro episódio psicótico, né? E eu acho que faz todo sentido, né? Então, ajudar o paciente a ter estratégias de enfrentamento, estratégias para melhorar a parte de cognição social, né? Então, esse tem que ser o grande foco do tratamento e é o que a gente mais tem evidência na literatura para o tratamento dos casos psicóticos. Muito bem. Dartiu, você quer fazer algum comentário? O Miguel levantou a mão. Depois Já que não tinha ninguém inscrito, eu ia fazer mais uma pergunta. vamos chamar o... Você quer entrar primeiro, depois entra o Dartiu. Vamos lá, nós temos tempo. Tanto Miguel, faz. desculpe. Se o Dartil tiver uma pergunta, eu abro mão, porque eu já fiz a minha. Eu acho que quem não fez tem prioridade. Não, eu tenho só um comentário. Eu achei bem interessante a discussão. Parabéns, Cris. Muito boa a sua apresentação. Senti um pouco falta daquilo que o Miguel colocou de cara, assim, de primeiro episódio psicótico sensu lato, né? Ou seja, o diagnóstico diferencial dos primeiros episódios psicóticos, mas eu sei que não era o objetivo da sua fala, né? Mas é algo que eu acho que eu me debato mais nas dificuldades. E talvez por eu vir da área de drogas, realmente, né? Porque eu acho que a população que usa ou abusa de substâncias psicoativas, elas têm uma maior prevalência de uma série de transtornos psicóticos, não só da esquizofrenia, né? Mas falando isso, eu acho muito importante o que foi levantado. Eu não conhecia esses dois estudos, esse dinamarquês e o outro que você mencionou. Eu vou lê-los com calma. Achei muito importante a colocação sua e reiterada depois pelo Jair da questão do risco atribuído, né? Porque a gente sabe, por exemplo, com relação à maconha, que existe uma relação. O que tem sido muito questionado e debatido na comunidade científica é se essa relação, o tamanho dessa correlação e se essa relação é de causalidade ou não. Então, tem só para mencionar um estudo, não sei se todos conhecem, mas tem um autor chamado Gillespie, que ele descobriu que as famílias onde existe essa, vamos dizer assim, essa questão genética que facilita com que se apareçam quadros de esquizofrenia, que existe uma constituição genética que também os parentes desses são aqueles que vão gostar de usar maconha. Então, o apetite pela maconha está relacionado geneticamente a maior probabilidade de desenvolver um quadro. Então, são duas relações que se aparecem associadas, embora não sejam de causalidade. Esse estudo foi causou bastante auê aí, né? Porque confirma a relação, mas questiona a causalidade. E voltando à questão do risco atribuído, você mencionou aí o número necessário para tratar, né? Eu lembrei de um estudo também com maconha e psicose, em que a gente sabe, por exemplo, que o número necessário para tratar se você for pensar em tabaco e infarto, você sabe que se 12 pessoas pararem de fumar, você evita uma morte por infarto miocárdio. Então, isso a gente calcula muito fácil se você tiver um grande banco epidemiológico. Eles reportaram isso. Qual é a chance de você ter um quadro de esquizofrenia se você parar de usar maconha? Isso muda em quanto? O dado é tão chocante que isso foi um outro escândalo aí no meio aí, né? Para você evitar um quadro de esquizofrenia, você precisaria que 20 mil pessoas parassem de usar maconha. Ou seja, com esse dado, eles falam assim, bom, mas isso não tem implicação em saúde pública, então.
E daí eu acho que a gente entra um pouco nessa outra discussão para justificar isso, né, que o Jair estava levantando, o risco atribuído é pequeno, e a gente está falando de coisas que são jogadas todas numa mesma cesta. Por exemplo, se eu falo de maconha sintética, o risco é altíssimo. Agora, se eu falo de uma maconha com pequeno índice de THC, provavelmente vai cair mais ainda esse. Ou seja, a gente está lidando com tantas variáveis que não dá para colocar tudo no mesmo saco. A gente precisa de mais estudos com subgrupos, com subpopulações, para saber o peso de cada uma dessas coisas, né? Mas eu acho que o resumo da ópera, pelo menos do meu ponto de vista, né, que eu andei estudando isso, obviamente, porque é a minha área, né, é que existe uma relação. A relação parece que é menor do que se supunha inicialmente, mas não se sabe bem como é que se elabora essa questão da causalidade. Mas você trouxe ponderações que me despertaram muito interesse. Eu acho que é para isso que vale essas reuniões clínicas, né? Para a gente sair da zona de conforto da gente e estudar mais, né? Obrigado aí. Imagina, eu que agradeço. E eu concordo, né? Tem até alguns estudos, tem aqui um estudo grande do CASP, que fala também um pouco dessa questão que talvez essa causalidade também não seja para todos, né? Então, tem a questão da interação gene-ambiente. Então, nesse estudo, ele mostra que aqueles pacientes do gene da CONT, que tem um polimorfismo específico, esses pacientes vão ter uma chance 10 vezes maior se usarem maconha, e ainda assim, se for antes dos 15 anos, né? Então, a gente está meio que explorando para entender quem são essas pessoas que estão mais expostas, né? Então, nesse mesmo estudo, aqueles pacientes que tinham o outro polimorfismo podiam usar o que quisessem de maconha, que não ia acontecer nada, que não ia ter nenhum aumento de X. Então, a gente precisa entender melhor quem são esses pacientes que têm o risco. E tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha que fica uma coisa mais política. Acho que o que o Jair falou foi perfeito, né? Acho que o nosso papel aqui é mostrar o que a gente tem de dado científico, né? E aí, uma discussão, por exemplo, de legalização é uma coisa muito mais ampla, né? A gente vai ter que falar com segurança pública, não sei o quê, e a decisão vai ser tomada a isso. Qual que é o impacto da maconha, qual que é o impacto na segurança pública, na saúde pública? É isso. E aí a gente vai juntando as peças para poder tomar esse tipo de decisão, né? Não acho que a gente pode aqui querer ser o dono da verdade e achar que a nossa parte que vale mais que a dos outros, né? Miguel, você quer fazer a sua pergunta? Eu quero. É uma coisa rápida e eu quero aproveitar para, dentro desse assunto aí da Arthur, do Cristiano, vocês olharem a fotografia que está na primeira página da Folha de São Paulo de hoje, que é uma coisa absolutamente impressionante, lá da Cracolândia. Mas a minha pergunta é a seguinte, Cris, obviamente a gente não dá conta de acompanhar tudo em termos de atualização, eu confesso que não tenho acompanhado muito as questões relativas à esquizofrenia, mas tem um estudo clássico, certamente você conhece, de uns 50 anos atrás, que mostrava a diferença na evolução e prognóstico de esquizofrenia quando se comparava culturas diferentes, particularmente anglo-saxônicas e latino-americanas, ou países mais ao norte e países mais ao sul, mostrando um melhor prognóstico nos países que, de alguma forma, estão mais ao sul e têm essa característica da cultura latino-americana. Há uma atualização com relação a isso na literatura? Você tem ideia de se pessoas em diferentes culturas, do ponto de vista do quadro de esquizofrenia, evoluem diferentemente dentro aqueles porcentagens que você apresentou do que se imagina que acontece no longo prazo? Não, Miguel, não conheço, e acho que essa é uma grande questão que tem aparecido, né? Um pouco da nossa subrepresentatividade, né, dos países de baixo e médio desenvolvimento, né? E isso tem a própria existem verbas específicas para países diferentes para poder entender um pouco melhor como essas mudanças, sejam culturais ou genéticas, podem alterar. Eu não tenho nenhum dado atualizado disso, mas tem, por exemplo, esse dado que eu falei para vocês, de que a tempo de psicose não tratada aqui no Brasil é diferente, né? Parece ser menor.
muito provavelmente por uma questão social, de como nós vivemos aqui. Então, eu acho que vai muito nessa linha. Devem existir essas diferenças, mas a gente tem pouquíssimos estudos que conseguem, se propõem e conseguem detectar isso. Eu posso dar uma complementada, Miguel? Esse é o estudo dos Sartórios, né? Foi o primeiro estudo nos 8 países, não é? Aí o John McGrath fez uma revisão sistemática, Miguel, com mais de 1000 artigos, e aí depois pegando todos os dados, que na época que nós aprendemos a esquizofrenia, a gente dava aula falando assim, que a esquizofrenia ela tinha uma prevalência de 1% e que essa prevalência era a mesma nos diferentes países, que foi baseado nesse estudo. Aí o John McGrath fez um estudo pegando a incidência da esquizofrenia em vários países e mostrando que ela era igualzinho ao diabetes tipo 2. E que aí, então, a gente sabia lá atrás que a incidência de diabetes era diferente nos diferentes países e que a da esquizofrenia seria a mesma. Aí ele quebrou com essa história, mostrando que a incidência de esquizofrenia variava muito entre as culturas. Então, por exemplo, um estudo bem sólido, em Moçambique, a incidência de esquizofrenia é maior na área rural. Não é? Agora, o que a gente tem de fatores hoje relacionados com a incidência, né, da esquizofrenia? É a urbanicidade, ainda que você tenha lugares onde a incidência é alta em ambiente rural. Né? Mas a urbanicidade é tido como um fator, a migração, né, o gênero masculino e o uso de cannabis e trauma, né, a exposição a traumas. Então, existe toda essa complexidade. Né? E, enfim, espero ter contribuído um pouco também, né, que essa entra numa área que eu gosto, né, e que eu estudo, que é essa parte da epidemiologia, da esquizofrenia, enfim. Cris, muito bacana, super legal, muito obrigado. Final comments, please. Eu que agradeço, acho que é sempre um prazer estar aqui, esse tipo de discussão, né? Acho que visões diferentes fazem a gente pensar, como o Dartil falou, né? Eu acho que é um dos artigos que ele citou também não conhecia, eu acho que é isso mesmo que a gente está aqui, né? Acho que é trazer o ambiente perfeito para a gente fazer essa discussão em alto nível. Muito obrigado pelo convite. Então, obrigado à audiência, boa semana a todos, obrigado ao Cris mais uma vez pela essa brilhante apresentação e boa semana, pessoal. Podem abrir as câmeras se quiserem e agradecer o Cris por essa fantástica aula aí, muito boa. Legal, Cris. Obrigadão. Tchau.